O santo do dia 4 de setembro. Hoje vamos conhecer a história de vida de Santa Rosalina e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 4 de setembro. Na Sicília, existe um culto muito intenso a três jovens santas virgens, Lúcia de Seraculas, Ágata, padroeira de Catânia, e Rosalina, padroeira de Palermo. O seu culto estendeu-se a todos os países aonde chegaram os hostes imigrantes sicilianos, que trouxeram consigo a memória pungente da sua ilha natal e das suas tradições, juntamente com o culto sincero e profundo das três santos sicilianos. Mas Lúcia de Saracura, no século IV, no ano 304, morreu martirizada pelo Império Romano, e Santa Ágata de Catânia faleceu martirizada no século III, no ano de 250 pelo Império Romano. Foram martirizadas durante a perseguição contra os primeiros cristãos. Já Santa Rosalina é uma virgem não mártir, que viveu muitos séculos depois e tornou-se a padroeira de Palermo em 1666, no século XVII, com culto oficial estendido a toda a Sicília. No entanto, a Santuzuala, como é carinhosamente chamada pelos palertianos, estabeleceu-se como uma das santas mais conhecidas e veneradas do cristianismo silesiano, e em particular de Palermo. Ainda hoje, em que qualquer parte do mundo os palertinianos trocam saudações "Viva Palermo" de Santa Rosalina. Infelizmente, há poucas informações sobre a vida por parte da lendária, mas gostaria de considerar como o escritor florentino Piero Baglarini, que, em bom verdade, que as lendas são como Viluccio, Tremparadaria, em que volta da Claule para as plantas, e a planta já estava antes que o vinícola se envolvesse. Então, existia a santidade antes que a lenda o cobrisse com suas flores fantásticas. E isso é verdade para todos os santos em tantos os séculos. Lugares que deram vida, muitas vezes oferecendo o martírio, permaneceram ignorados, e às vezes até por muito tempo, até a sua existência e seu sacrifício e suas virtudes heróicas foram conhecidas pelo povo de Deus na Santa Amada Igreja Católica. É o caso de Santa Rosalina, que nasceu em Palermo no século XII, no ano de 1225. Segundo os antigos livros litúrgicos, morreu no dia 4 de setembro de 1660, no século XII, com a idade de 35 anos. Diz a lenda que era filha do duque Sinibaldo, senhor feudal, e o senhor de Canânia de Rose, localizada situada entre a Bivona e Frisine, na zona de Palermo, e de Maria Guitara, prima do rei monarca Rodrigo II. Muito jovem, foi chamada ao Palácio de Mornane, a corte da rainha Margareta, a esposa de Guilherme I da Sicília, no ano de 1154, no século XII. A sua beleza atraíram a admiração da nobreza, cavaleiros, segundo a tradição popular, pretendentes, mas assíduo foi Balduíno, o futuro rei da Jerusalém. Rosalina viveu naquele feliz período da renovação cristã católica que os reis nômades estabeleceram na Sicília depois de expulsarem os árabes que haviam tomado no ano de 1172, favorecendo-se a expansão dos mosteiros basilianos na Sicília Oriental e dos beneditinos na Sicília Ocidental, apreciando-se também a obra de religiosidade monástica da Cartuchos de São Bento e Cristianos de São Bernardo de Claravals. Nesta atmosfera, em fervor de renovação religiosa, enraizou-se a vocação heremética
da jovem nobre Rosalina, desde que dizer que naquela época a família florescesse naqueles séculos, tanto que no campo masculino quanto no campo feminino. O exemplo da Enalcretas, que abandonou o seu conforto e a sua vida ativa, retirando-se para uma gruta ou cela, geralmente nas imediações de uma igreja ou convento, para poderem participarem das funções religiosas e ao mesmo tempo ter uma vida religiosa. Existência de monges próximos a Rosalina, retirou-se para uma grande feudo paterno, Quinzar, a cerca de 90 quilômetros de distância de Palermo, no mosteiro de Santa Sassai, providencialmente agrigindo os territórios de Santo Estefânio e Quistânia, perto do conhecimento dos monges valsistas. Daí a jovem eremita, após o seu período de indefinido de permanência, mudou-se para a caverna do Monte Pellegrino, a um promontório estupendo de Palermo, junto à sua igreja bizantina, a uns costumes ainda oficiais. Também aqui nas Redondezas beneditinas havia o convento de pudesse acompanhar os seus testemunhos de suas vidas eremitas contemplativa Rosalina, que vivia reação sobre os manifestos e muitos paternianos sabiam amontavam atraindo suas recepção e santidade. Segundo a tradição, ela morreu no dia 4 de setembro, proximamente do ano de 1160, no século XII. Mais tarde, ela foi o objeto de culto com a construção da igreja e era dedicada a várias áreas da Sicília, como bom a capela de São Monte Pellegrino, reproduzida no mais da Catedral de Palermo, no Monte Marzieta, a igreja que foi construída em Rio, na diocese de Politicarno. Mas no início de 1600, no século XVII, o culto avaria expirado a tal ponto que ela não é mais invocada, mais ladainhas dos santos, padroeira de Palermo. Então isso não exclui o culto interrupto, ainda que tom menor, que se prolongou 4 séculos e meio, que vão desde a sua morte no século 17, no ano de 1600, até o início do século 16, chamando-se os eremitas de Santa Rosalina. Viveu-se alguns séculos. Em meados de 0 séculos, tentou edificar junto à gruta, confiando na piedade da igreja da ordem franciscana romana Santa Rosalina do Monte Palermo, e todos os seus estudos hagiográficos encontram-se nos documentos que atestam em 1196, no século XII, anos e décadas seguintes, que os eremitas eram chamados de Santa Rosalina. Chegamos no dia 22 de maio de 1624, quando uma mulher, Glêmula Glota, e uma das terminal viúva, sonhos vestido de branco, opção por várias, subiu ao Monte Freseiro para regressar-se. A mulher subiu a montanha com uma amiga e estava novamente com febre de quarta, e assim bebeu a água ao qual pingava na gruta, e sentiu curada. Quando nenhum tempo repuseste aqui, a jovem, vestida de branca, reapareceu para ela, e o Senhor conhecia como a Santa Rosalina, que lhe mostrou-se local onde estavam enterradas suas relíquias. A coisa foi relatada aos frades franciscanos eremitas no convento próximo, no século 16, no ano de 1500 e pouco, com seu superior Benaltino Morro, no ano de 1526, havia tentado localizar-se, mas retornando-se à busca, os 3 fiéis
15 de julho de 1624, no século XVII, numa profundidade de 4 metros, encontraram-se a pedra e 6 palmas de comprimento de 3 de largura, as quais adorávamos. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 4 de setembro. Em Roma, no cemitério de Máximo, junto à Via Salariana, o sepultamento de São Basílio, Papa, que conseguiu resolver muitas controvérsias sobre a disciplina eclesiástica, falecido de morte natural no século V, no ano 424. Em Charles, na França, São Carlério Bispo, falecido de morte natural no século VI, no ano 573. Em Rotofano, atualmente na Alemanha, Santa Ísida, viúva que Duque de Eugênio, sigílico pela caridade com os pobres de coração, falecido de morte natural no século IX, no ano de 825. Em Mendes, na Aquitânia, atualmente na França, São Ferório, bispo de Marte, faleceu de morte no século IX, no ano de 870. Em Colosso, na Alemanha, Santa Irmarnina e Margra, condessa de forneceu todos os seus bens à construção de igreja, faleceu de morte natural no século XI, no ano de 1089. Em Caramanga, Pietro, também na região da Itália, o beato Catânia Martieri, virgem de religiosos, penitentes de São Domingos Bortolto, faleceu de morte natural no século XVI, no ano de 1547. Em Turnus, localizado na Suíça, o beato Nicolau Ruska, presbítero e mártir, homem de profunda cultura, permaneceu na dedicação pastoral, morreu de vítima do conflito político e religioso naquele tempo, no século XVII, no ano de 1618. Num barco na prisão, em outros na França, o beato Cipriano Jerônimo Brigaretti Lombardi, presbítero e mártir, faleceu martirizado no século XVIII, no ano de 1794, pela Revolução Francesa. Em Siles, na província Quideste, na província, a beata Maria de Santa Cecília, Romênia, virgem da congregação dos religiosos Jesus e Maria, que suportou durante vários anos uma grave enfermidade, confiando-se em Deus, faleceu de morte natural no século XX, no ano de 1929. Em próximo castelo litoral da Espanha, o beato José Pascoal Cordeiro, presbítero da Irmandade Saceriana de Claros, martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Em Tonaluz, próximo ao ocidente da Espanha, o beato Francisco Sandra Livres, presbítero e mártir, que padeceu sendo martírio no século XVII, XIX, no século XX, no ano de 1936. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 4 de setembro, dia que a Igreja celebra a vida e a memória de Santa Rosalina e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 4 de setembro de 2025.